Orialxa, Orial, Orialxa, Orial, Orialxa, Orial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Papai amado, estamos aqui. Sim, papai. Quebra todas as barreiras, papai. E fecha todas as brechas. Sim, papai. Somos gratos a Ti. Fala conosco, e nos ensina, nos oriente e nos esclarece. No nome de Yahshua Mashiach. E abençoa cada irmão, cada família aqui representada. Sim, papai. Abençoa as pedrinhas preciosas do templo celestial, pedrinhas eleitas, que elas venham para BH. Sim, papai. No nome de Yahshua o Mashiach. E assim Seja feita a vontade do Papai Yalxa. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. assim seja. Amados irmãos, hoje dia 22 de maio de 2022. 22 de maio de 2022. Ontem nós estávamos gravando os vídeos e o papai falou muito forte conosco ali, nos alegrou, nos trouxe inclusive uma revelação nova que nós vamos trazer hoje aqui para os irmãos. Nós vamos entender na palavra para onde que a mulher que vai ficar nessa terra de Apocalipse 12, para onde ela vai ser levada, que deserto é esse? Aonde é esse deserto? Nós vamos ver hoje. Papai trouxe o entendimento e trouxe ontem. Então, mas antes eu queria esclarecer algumas dúvidas dos irmãos e fazer uma conotação a respeito da interligação da palavra com os nossos dias. Primeiramente, lembrar dos irmãos do rei Josias, tá? Yoshial. O rei Josias, ele era rei de Ialda. E ele fez uma guerra, ele fez uma edificação do templo. Ele voltou a trazer o livro da lei perante a congregação. Ele, inclusive, na restauração do templo, ele encontrou os manuscritos sagrados que tinham sido escondidos pelos sacerdotes. E ali ele viu, e ele, o rei do Egito, ele entrou em guerra contra ele. E a guerra foi ali em Megido, região Megido. E ali ele foi ferido mortalmente, o rei Yoshial. Ele morreu quando ele entrou em guerra com os egípcios. E ali aconteceu o quê? Ele tinha alguns filhos. E dos filhos, o primogênito não herdou a coroa. E ali, se eu não me engano, era o rei Jeoacás que herdou no lugar de Josias. E ele tinha um irmão chamado Matatias ou Zedequias. Naquele momento ali, ele se aproximou, o rei, ele se aproximou daquele que matou o pai dele, né? A nação do Egito. Quando ele se aproximou, esse, se eu não me engano, Jeoacás, ele pegou e fez amizade com o rei do Egito, e com isso enfureceu a Babilônia. E ali o rei Nabucodonosor veio, juntou uma comitiva e foi contra eles. Sitiou o primeiro sitiar de Alxalã.
E quando ele sitiou Yaxalã, o rei Jeoacás morreu. E foi colocado o filho dele no lugar. E era criança ainda. E eles acharam por bem mandar uma embaixada de paz para o rei Nabucodonosor, que falou assim: vocês vão me entregar o rei, que foi o filho, que foi coroado, eu vou levar ele para Babilônia. E eu vou levar também os nobres para Babilônia. Mas eu vou colocar Zedequias, o tio dele, para ser rei no lugar dele. E Zedequias também era filho de Josias. E ali foi colocado. Mas abriu-se os muros e levou os nobres. Foi a primeira leva de nobres para Babilônia. Levou. E exigiu do reino de Ialda pesados tributos para a Babilônia. Aí Zedequias ficou extremamente indignado do valor que ele estava pagando. Porque ele juntou vários tesouros e entregou para o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor falou assim: eu quero isso mensalmente. Nossa. Aí, o que acontece? Ele se indignou com aquele pesado tributo e rompeu de novo. O Nabucodonosor, com seu exército, voltou para Babilônia. Aí ele rompeu, não pagando os tributos, e tentou se aproximar do rei do Egito para ser aliado, para ser um vassalo. Aí vem a segunda leva do rei da Babilônia, só que dessa vez ele veio para arrasar. Eles resistiram por alguns anos, até que não aguentaram mais resistir, e ali entrou Nabuzardan e arrasou a cidade, derribou todo o muro, toda a muralha, e pegou todos os despojos do templo, inclusive derribou o templo. Pegou o ouro, os utensílios, conforme Jeremias 51, e levou para Babilônia. Então, a primeira invasão levou os nobres, e a segunda levou o resto, deixou só os pobres e saqueou todo o templo. Essa primeira arremessada é a representação do quê? Do primeiro 1/3, lá de cima. E a segunda, que arrasou o santuário, é o segundo 1/3, que foi através de quem? Foi através de Nabuzardan. E aí a cidade ficou o quê? Destruída. Os muros derribados, as portas queimadas a fogo. Até que chegou um tempo, já quando já tinha o rei da Babilônia morreu, o filho dele tomou lugar, depois veio um outro império, os Medo-Persas. Os Medo-Persas eram formados por a parte dos sonhos de Nabucodonosor, dos 2 braços e peitoral. Era de prata. Os 2 braços é o braço mais forte, que é o quê? O Império Persa. E o braço mais forte, Medo. Medo, o braço mais fraco, Medo. E o braço mais forte, Persa. Medo-Persa. É a representação dos 2 braços. União de 2 povos. E eles faziam o quê? Eles revezavam. Quando estava um rei, o rei ele era vitalício. Quando ele morria, o rei do outro braço assumia. Entenderam? Então eles iam alternando o reinado. É a representação também do urso que mancava, né? Lá do sonho de Daniel, né? No caso, ele é uma representação primeiro do leão, né, com asa,
que era o Império Babilônico, e depois o urso. Aham. E ainda fala das costelas. Por quê? Costela na boca do urso, porque a costela é onde está o peitoral, né? Mas isso é outra história, não vou entrar agora nisso, senão eu tenho que explicar o que são as 3 costelas. Estou falando que mancava, porque um era mais forte que o outro. Um era entendeu? mais forte que o outro, exatamente. Era o urso que mancava, isso mesmo, porque era um mais forte que o outro, uma perna mais forte que a outra. Isso é importante mesmo. Mas é só para eu não interromper aqui, porque na realidade a intenção não é hoje ensinar isso não. Então, o que aconteceu? Quando os medo-persas fizeram aquilo, chegou um tempo determinado de Ial, que era o tempo da restauração de Al-Shalan. E aí Ial levantou um homem chamado Neemias, que a gente sabe que Ias no final é sempre Ial. Neemial, né? Então, esse Neemias, ele era copeiro do rei. Ele era o quê? Copeiro. Levantarei o cálice da minha salvação. Copeiro do rei. E ele, lembrando também o sonho de José no Egito, que o copeiro ia ser restituído. O copeiro ia ser restituído. E ele era copeiro do rei Ciro. E o rei Ciro autorizou, viu que ele estava entristecido. Por que você está entristecido? Ah, como é que eu posso estar alegre se a minha terra está desolada? Aí ele falou, então vai lá, eu vou te dar cartas e você vai começar a restaurar a sua terra. E aí começa o quê? A história de Neemias, que é uma representação de Micael, que vai restaurar os muros e vai restaurar as portas que foram queimadas a fogo. Por isso que faz um link com Apocalipse 3:7, que fala sobre o quê? Uma porta aberta. Porque as portas de Al-Shalan estão abertas. Por quê? Foram queimadas a fogo. E aquele que restaura é o pai de família que vai fechar a porta novamente. Lembrando, irmãos, presta atenção no estudo. As portas foram queimadas. Você não deixa a porta aberta de uma porta queimada. A porta já fica queimada e ela está aberta. Vendo? Quando estava subindo, Apocalipse 7, abriu os portais, ali tinha porta ainda, irmão. Depois da rebelião que lançou os filhos de Alcha por terra, ali já tinha queimado tudo, destruído, derribado, acabou, arrasou com os muros, que é o exército dos 144 mil, entendeu? Então, Neemias, ele é uma representação daquele que vem para restaurar os muros, restaurar o quê? O templo, né? Junto com Esdras. Esdras na condição de sumo sacerdote e Neemias na condição de governador. Entendeu? Então, ótimo. Eu queria mostrar para vocês as 2 investidas em Babilônia. Tá certo? A primeira investida foi de paz. Não arrasou nada, mas levou os jovens nobres. A segunda não. A segunda já veio como destruidor. E destruiu tudo, levou o que ele queria e levou os despojos todos que ele pôde levar. Entendeu? E fala que a quantidade de bronze que ele levou era incalculável peso. Incalculável. Gratidão, papai? Gratidão. Assim seja. Então eu queria trazer isso para vocês. Qual o contexto que nós estamos agora? É o contexto de Neemias e de Esdras. Esse é o contexto de estar voltando agora para restaurar, né? Juntar
as pedrinhas preciosas para voltar, reconstruir o exército no céu. Entenderam? Que é exatamente o quê? Os muros ao redor de Al-Shalom, né? E eu vi o tamanho do muro. Era 144 côvados. Fazendo um link com o que? O exército do céu é o muro que protege Al-Shalom. É os 144 mil que está sendo restaurado, restituído. Entenderam, irmãos? Gratidão, né? E assim seja. Hoje não é essa o estudo, mas eu precisava trazer isso para os irmãos entenderem, tá certo? Assim seja. Vamos lá. A gente ama a palavra de Yah. E uma das coisas que eu quero trazer hoje esclarecimento é a respeito de Apocalipse 12. Apocalipse 12, nós já falamos aqui que são duas partes, né? A primeira parte, só para distinguir da segunda parte, a primeira parte é chamada de 1260 dias. Para distinguir da segunda parte, que também é 1260 dias, ele fala de tempos, tempos e metade de um tempo. E faz um link também com o tempo da pregação das duas testemunhas. As duas testemunhas também têm um ministério de quanto? 1260 dias ou 3 anos e meio, que é a representação do quê? De Elias. Elias, ele teve um ministério no deserto. Era um ministério que o povo estava o quê? Ali amaldiçoado. O povo estava amaldiçoado. Por que o povo estava amaldiçoado? Porque eles tinham ido após outro. Estavam indo após Baal. E Elias, ele profetizou lá na antiga aliança que não choveria. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. Isso está onde? Isso está em Tiago, capítulo 5. Vamos lá. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Página 2112. Tiago, capítulo 5, versículo 17. 2112. Versículo 17, diz assim: assim, Elias, que era homem semelhante a nós, está falando o quê? Olha, apesar dele ser um filho de Alcha, ele veio como nós. Entendeu? Ele veio como nós, filhos de Adão. Apesar de ser um filho de Alcha. Vamos lá, de novo. Assim, Elias, toda vez que tem Ias, é Ial. Alial, tá? Elias, que era homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse. E não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Viu? Não houve, porque era tempo de escassez. É uma representação, irmãos, no final dos tempos. Você vai ver aqui hoje. O ministério de Elias e o ministério de Macha, eles entram no período do quê? Da tribulação, dos 3 anos e meio. Porque o que você aprendeu nas denominações está errado. Por quê? Porque aqueles intérpretes ali, os magos do Egito, os sábios do Egito, eles não sabiam interpretar o sonho do faraó. O faraó chamou todos
para você ver que ele chamou todos, todos. O último, ele buscou até no cárcere. Buscou até o que estava preso. Ou seja, tudo que era nobre, tudo que era pomposo, tudo que era rico, tudo que era renomado já tinha passado por ele. E ali ele chamou José, e José foi fazer uma interpretação, né? E você lembra que ele já tinha interpretado o sonho do padeiro e do copeiro. E falou assim, o copeiro vai ser restituído, fazendo um link com Neemias, que é o copeiro, era o copeiro de Ciro, que foi enviado para restaurar Yalxalã, para voltar, restaurar as muralhas, o templo e as casas derribadas, queimadas a fogo. Ok? Então vamos lá. Aí, como eu falei, aquilo que você aprendeu nas denominações, ela é esterco. Você descarta a interpretação, mas você sabe da história. E é isso que Paulo estava falando. Tudo que ele aprendeu dos fariseus, ele achou bom, no sentido de ter conhecido a palavra, mas não a interpretação. Ok? Então vamos lá. Então nós lemos aqui, vamos continuar aqui. Tiago capítulo 5, versículo 17. Assim Elias, que era homem semelhante a nós, orou com insistência. O que a gente poderia mudar? Insistência, irmã Liriamar, por um sinônimo. Hã? Ah, não era essa palavra que eu queria, minha irmã. Perseverança, de Filadélfia. Perseverança, lembra de Filadélfia? Orou com perseverança. Entenderam? Vamos lá. De novo. Orou com perseverança, para que não chovesse. E não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar. E o céu deu sua chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Então, durante o ministério das duas testemunhas, a gente sabe que o ministério das duas testemunhas, onde que está isso? Apocalipse 11, vamos lá. Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 3. Apocalipse 11, versículo 3. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem. Quem está falando aqui? Yalxa Micael. Yalxa Micael. As minhas duas testemunhas. Faz um link com aquelas duas testemunhas que foram enviadas a Sodoma, sendo que aquele ficou com Abraão. Vamos lá. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestidas de saco, durante 1260 dias. De novo, durante 1260 dias. Esse é o ministério de Filadélfia? Não. Mas é a mesmo tempo. Por quê? Porque quando a gente chegar lá em Apocalipse 12, vai falar 1260 dias. Aí a pessoa fala, esse aqui é o link. Não. Porque Ial está dando para o anjo da vida selar 1260 dias. De novo. 1260 dias foi dado ao anjo da vida o tempo para selar, conforme Apocalipse capítulo 7. O finalmente que falta selar. Porque ele vem como homem. Porque ele vem como homem. Aí,
O antimachia também vem como homem. O antimachia também vem como homem. E é dado para ele também 1260 dias. Mas aonde que está escrito isso? Porque em Apocalipse 12 está falando tempo, tempos e metade de um tempo. Então você vai abrir em Apocalipse 13, 5. Apocalipse 13, 5. Apocalipse 13, 5. Fala assim: foi-lhe dada uma boca, isso aqui é a boca para o antimachia, proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Aí nós vamos ver que calendário está sendo utilizado. Está sendo utilizado o calendário lunar. O calendário lunar tinha que ser, né? Tinha que ser lua. Calendário lunar. Por quê? Aquele que foi enviado, ele é a representação da lua. Então você pega aqui, ó, a calculadora e você vai pegar 42 meses vezes os 30 dias, que é o calendário lunar. Aí você tem 1260 dias, que é o ministério das duas testemunhas. E é o ministério no momento de vacas magras. Por quê? Porque Elias, ele foi ali na antiga aliança, quando ele profetizou que não ia chover, não choveu por 3 anos e 6 meses, que é igual 42 meses, que é igual 1260 dias. Ok? Então nós temos o quê? 2 momentos. O ministério Filadélfia, 1260 dias. E o ministério das duas testemunhas, 42 meses, 1260 dias, e é o ministério do quê? Da besta, que é 42 meses. Você está vendo que nós estamos juntando o quebra-cabeça? Aí, nós estamos juntando o quebra-cabeça. Isso é só para você entender mais ou menos. Agora que nós vamos entrar a fundo. Vamos lá. Vamos pegar Apocalipse 12, versículo 13. Vamos pegar aqui primeiro, irmãos? Vamos pegar aqui, ó. Apocalipse 12, versículo 5. Apocalipse 12, 5. A mulher deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com 7 ferros. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Al de seu trono. Nós já vimos aqui. É o arrebatamento de Filipe. Ele não foi arrebatado para o céu. Ele foi arrebatado na terra. Foi tirado do lugar e colocado em outro. É aqui a representação do arrebatado. Foi pegado das mãos da mulher e foi colocado na mão da ama. Da ama de leite. A ama de leite é a mãe? Hã? A ama de leite não é a mãe, não? Então vamos abrir lá. Números 11, 12. Vamos lá abrir. Números 11, 12. Números 11, 12. Página 219. Números 11, 12. Diz assim. Página 219, na Yal Shalom. Diga assim. Fui eu. Moisés está falando, macho. Moisés está falando. Porventura, fui eu, porventura, que concebi todo esse povo? Fui eu que dei a luz para que me diga. Está vendo aqui? Ele está fazendo a conexão com Apocalipse 12. A mulher que deu a luz. Ele está conectando os dois textos. Por isso que ele fala, fui eu que dei a luz. Fui eu que dei a luz. Não, não foi ele que deu a luz. Foi a mulher.
Viu? Ele está conectando os dois textos. Não foi ele, Moisés, que deu a luz, mas foi a mulher no final dos tempos. Aí ele continua, vamos lá. Fui eu que dei a luz para que me digas, leva em teu colo, em teu regaço, como, tá falando que a ama de leite é a mãe? Não. Ele tá falando assim, a mulher lá que deu a luz. Mas você quer que eu faça o trabalho da ama de leite? Como a ama de leite? Vocês querem que eu carregue no colo? Como a ama de leite, no final dos tempos, vai fazer? Vamos lá, de novo. Fui eu que dei a luz para que me digas, leva em teu colo, como a ama, fazendo o link que a gente viu lá, como um cordeiro imolado, como a ama de leite, a ama que leva a criança no colo, a terra que prometi sob juramento a seus pais. Qual é a terra prometida? A terra prometida, como eu jurei, aqui para não falar a terra prometida a teus pais, ele fala a terra que eu jurei a teus pais. Que terra é que ele jurou? É a terra que ele prometeu. Entendeu? Qual é essa terra? A nova e ao Shalom reconstruída. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Aí agora a gente volta para Apocalipse 12. Agora, voltamos lá, Apocalipse 12, 5. Apocalipse 12, 5. Fala assim, a mulher deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com 7 ferros. Seu filho, porém, foi arrebatado, foi tirado com força, porque a mulher não queria liberar, não. Então tomou a criança na força, tomou na marra. Ela deu à luz um filho varão, que regerá todas as nações com 7 ferros. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Ial. Lembra de Jacó lutando com o anjo? Que falou assim, eu vi Ial face a face, a minha vida foi salva. Ele viu Ial? Não, ele viu a face de Ial. Ok? Ele viu a face de Ial. Aqui também está falando, ele foi arrebatado para junto de Ial. Ele foi arrebatado para a luz inacessível. Não. Ele foi arrebatado para junto daquele que estava na terra, que é face de Ial. E do seu trono, Gabriel, que o pai trouxe já o estudo sobre Gabriel, é o trono de Ial, que também está na terra. Entenderam? Aí, vamos lá. E a mulher fugiu para o deserto. A mulher fugiu para o deserto, onde Ial lhe havia preparado. Aqui está falando que Ial havia preparado, ok? Ial havia preparado. Você vai marcar aí, Ial havia preparado. Porque a primeira fase, Ial havia preparado. Qual Ial? A boca de Ial. O lugar que a boca de Ial vai poder alimentar a mulher. Alimentar com o quê? Com a palavra, porque não é o pai de família que recolhe o maná na sexta era, em porção dobrada, e ajunta no celeiro. Ele não prepara na casa dele o alimento e distribui para os seus familiares? Então foi Ial que havia preparado. Tá falando Ial havia preparado. É o pai de família havia preparado o alimento para servir. Ial havia preparado o alimento. Ou seja, é o pai de família que prepara o alimento para distribuir aos seus.
Ministério de Filadélfia. Preparou o alimento. Se ela está comendo, aí é problema dela. Mas o alimento foi preparado para ela. Se ela quer comer ou não quer, eu não gosto. Eu não gosto de arroz, eu não gosto de feijão, eu não gosto de salada. Então fica com fome. Eu gosto é de codorniz. Você não vai servir codorniz, não? Não, codorniz eu não vou servir, não. Vamos lá. De novo. Versículo 5. Ela deu à luz um filho varão, que regerá todas as nações com 7 ferros. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iau, seu trono, na terra. E a mulher fugiu para o deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar para que fosse alimentada pelo pai de família. Por 1.260 dias. Por 1.260 dias. Veja, a mulher foi levada para o deserto para ser alimentada por 1.260 dias. Ok? Faz um link com quem? Faz um link com a irmã de Macha. A irmã de Macha. Como é que ela chamava? Miriam. Miriam se tornou leprosa e foi levada ao deserto para ficar lá se purificando por 7 dias. 3 anos e meio de Filadélfia e 3 anos e meio pela grande tribulação, conforme Elias foi levado ao deserto para ser alimentada. Calma, nós vamos ver isso. Vamos lá. A mulher foi levada ao deserto aqui por Iau. Ok? Tranquilo. Agora nós vamos pular para o versículo 13. Apocalipse 12, 13. Você já sabe que depois dos 1.260 dias, houve batalha no céu. Depois dos 1.260 dias, houve batalha no céu. Por que será? Porque depois dos 1.260 dias, estes serão levantados. No terceiro dia, eu os levantarei. E eles estarão sempre na minha presença. Aleluia. Agora chegou no versículo 13. Aquele que estava lá como administrador infiel vai ser derribado para a terra junto com seus carros suntuosos, quer dizer, com seus principados. Está em Isaías 22. Aí vamos lá. Apocalipse 12, 13. É tão diferente, irmãos, eu estar aqui com vocês, de eu estar fazendo a gravação sozinho ali com o meu Marco Beethoven e poucos irmãos. É tão diferente, o mover do Espírito é diferente. Gratidão. É muito diferente, por isso a importância da comunhão, da congregação, entendeu? Então vamos lá. Apocalipse 12, 13, diz assim: ao ver que for expulso para a terra, fazendo um link com Sóbina, que ali fala, eu vou fazer o quê? Eu vou lançar você em lugar espaçoso, juntamente com seus carros suntuosos. Querubim é carro, é meio de transporte, ou é cavalo ou é carruagem. Quando é carruagem é principado, quando é cavalo é querubim com menos pompa. Vamos lá. Até isso aqui na terra se representa, né? A motoquinha, né? E os carros suntuosos, aqueles carros de magnata, de presidente, né? É uma representação. Vamos lá. Apocalipse 12, 13. Ao ver que for expulso para a terra o dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, é o Lúcifer, pôs-se a perseguir a mulher.
Olha aqui. Ela pôs a perseguir a mulher. Ela pôs-se a perseguir a mulher, que dera à luz o filho varão. Agora ele falou assim, ó, o filho varão me expulsou lá de cima. Agora eu vou descontar na mãe. O filho varão me expulsou lá de cima. Agora eu vou perseguir a mãe que deu a luz. Eu vou me vingar. Porque do filho varão ele não pode se vingar. Porque perdeu. Agora ele vai vingar da mãe. Aí ele fala, ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher, que dera à luz filho varão. Versículo 14. Ela quem? A mulher. Ela quem? A mulher. Recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto. Ó, ela não estava no deserto, não. Ela saiu de lá, agora vai voltar para lá. Saiu de lá, agora tem que voltar para lá. E existe um intervalozinho, que a mulher sai do deserto e volta depois. Esse intervalozinho, eu vou explicar para vocês numa próxima reunião. Isso está no livro de Daniel, esse intervalozinho, ela volta, sai do deserto, aí, agora que ela voltou, vai mandar ela voltar de volta para o deserto. Vou mostrar isso depois, no próximo estudo. Vamos lá. Versículo 14. A mulher, porém, recebeu as asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar que longe da serpente é alimentada por tempos e metade de um tempo. Aqui, para mostrar que é diferente, não é o primeiro período que foi alimentada por 1260 dias, para mostrar que é um período diferente. E agora, aqui não está falando que foi preparado um lugar por Ial, não. Nesse segundo momento, não tem Ial preparando nada disso. Vamos ler de novo? Olha só, Apocalipse 12, 14. A mulher, porém, recebeu as asas da grande águia, as duas asas da grande águia, para voar ao deserto, para o lugar que longe da serpente é alimentada por tempos e metade de um tempo. Aqui está falando que Ial preparou esse lugar? Mas no primeiro tempo, ele preparou para ser alimentado pelo pai de família. Ial preparou. Vamos ler de novo? Apocalipse 12, versículo 5. Não, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde Ial lhe havia preparado um lugar para que fosse alimentada. Já no segundo tempo, é igual jogo de futebol, né? Primeiro tempo, segundo tempo. E os dois tempos são iguais, né? 45 minutos, não é assim? É verdade. Então você está vendo aqui que os 7 anos, que são a última semana de Daniel, que é formada por a última semana, que é uma semana de 7 dias, a representação de 7 anos, você tem o primeiro tempo e o segundo tempo. O primeiro tempo e o segundo tempo. Entenderam? Só que o mesmo primeiro tempo e o segundo tempo tem um intervalo. E eu vou mostrar que tem um intervalo mesmo. Por isso que a mulher saiu do deserto. Depois tem que voltar para lá. Eu vou mostrar isso para vocês. Vou mostrar isso na quarta-feira. Que hoje não dá tempo. Aí, irmãos, vamos lá. Vocês estão entendendo? Então, versículo 14. Voltando. A mulher, porém, recebeu, esse é o segundo tempo, 3 anos e meio de vacas gordas e 3 anos e meio de escassez. Apocalipse 12, 14. A mulher, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar para o deserto. Ué, mas não estava no deserto? Estava. Saiu do deserto, agora vai ter que ser enviada de novo.
Ela, porém, recebeu as asas da grande águia para voar para o deserto, para o lugar onde que, longe da serpente, é alimentada por tempos e metade de um tempo. Aí nós vamos descobrir para que lugar é esse. Nós vamos descobrir hoje, agora, que lugar é esse, que deserto é esse. Para ela ser alimentada por tempos e metade de um tempo. Vamos abrir Ezequiel 17. Ezequiel 17. Ezequiel 17, ele fala de duas águias. Duas águias. Ezequiel 17 fala de duas águias. Natan, você já está com Bíblia Jerusalém? Já? Ótimo. Está vendo ali que o teólogo colocou esse título, Alegoria da Águia. Só que não é da águia, é das águias, porque são duas. Eu vou mostrar que são duas. Você pega aqui, ó, a primeira águia e você vai ver a segunda águia. A segunda águia é no versículo 7. Marca aí, versículo 7. Na King James está metáfora das águias. É das águias na King James, né? Aqui, ó, no versículo 7, presta atenção, é só virar a página. 1502. No versículo 7, é o mesmo capítulo, 17:7. 17:7. Eu falei versículo, vocês não confundam versículo com capítulo. Essa é a alegoria das águias. Existem duas águias. A primeira águia começa no capítulo 1, no versículo 1. A segunda águia refere ela no versículo 7. Olha aqui. Ao lado desta existiu outra grande águia. Existiu outra grande águia. Estas águias, cada uma leva para um lugar. Cada uma dessas duas águias leva para um lugar diferente. Essas duas águias uma águia é o Emanuel, que é um querubim. Uma das faces do querubim é asas de águia. Águia em voo. Águia em voo. É a visão de Ezequiel 1. A visão do querubim. Ele tem 4 faces. E ele tem a face de homem, a face de leão, a face de águia em voo e a face de touro. Ok? Então, está falando de duas grandes águias. Duas grandes águias. A primeira é Emanuel. E a segunda é Gabriel. Por isso que Gabriel está na terra. Por isso que a criança é arrebatada para junto de Iau e do seu trono, Gabriel. Calma, não desespere, eu vou explicar tudinho devagar. Vamos pegar Ezequiel 17, Ezequiel 17, 2. 17, 2. Ezequiel já é referido aqui como filho do homem. E a gente sabe que Ezequiel é um dos 5 filhos de Yahshua obedientes. Ok? Então, fala assim, filho do homem, propõe à casa de Israel um enigma. Viu que o Apocalipse é todo um enigma? Que precisa ser o quê? Desvendado? Filho do homem, propõe à casa de Israel um enigma. Sugere-lhe uma parábola. Eis o que deves dizer-lhe. Assim fala o mestre Iau. A grande águia, de grandes asas, de larga envergadura, coberta de rica plumagem,
veio ao Líbano e apanhou o cimo de um cedro, um broto. Quando fala cimo, é broto, ok? Um broto de um cedro, colhendo o mais alto dos seus ramos. Trouxe-o para a terra dos mercadores, onde o colocou, onde o depôs, onde o colocou em cima, em uma cidade de negociantes. Em uma cidade de negociantes. As denominações, elas pegam Isaías 23, que é referido como Tiro, a cidade dos negociantes. Só que o profeta, veja bem, ele faz um link de Tiro com Ezequiel 28, que refere ao antimachia e também refere a Satanás. Em Isaías 23, vamos abrir Isaías 23? Página 1287. Eu não tenho tempo, irmãos, muitas vezes, de pegar e ler do jeito que eu gostaria com os irmãos, né? E o que acontece? Eu quero trazer alguns tópicos. Depois, a gente tendo tempo, eu vou mostrar que muitas vezes ele fala de uma coisa e você decifrar na outra, tá? As denominações, elas pegam o Tiro como sendo a cidade de mercadores. Mas Tiro é representado também por Babilônia. Eu vou mostrar isso para vocês hoje. Diz assim, ó. Olha para você ver. Versículo 15. Naquele dia sucederá que Tiro ficará esquecida por 70 anos, isto é, o equivalente à vida, os dias da vida de um rei. Ao fim de 70 anos acontecerá a Tiro como na canção da prostituta, viu? Como na canção da prostituta, como na canção da prostituta, como na canção da prostituta, que está em Apocalipse 17, a prostituta que prostituiu com os reis da terra. Aí ele fala, então, ao fim de 70 anos, e ao visitará Tiro, esta voltará ao seu ofício de prostituta, e se prostituirá com todos os reinos existentes sobre a face da terra, fazendo um link com Apocalipse 17, Babilônia, a prostituta, que se prostituiu com todos os reis da terra. Então, quando está falando o rei de Tiro aqui, está falando a Tiro, está remetendo para a Babilônia. Ok? Aí ele fala, versículo 18, mas o seu lucro e o seu salário acabarão consagrados a Ial. Eles não serão amontoados nem guardados. Antes, o seu ganho pertencerá àqueles que habitam na presença de Ial, para o seu alimento e a sua saciedade, e para os que se vistam, para que se vistam ricamente. Olha aqui, versículo 13. Vede a terra dos caldeus. E aí quem que é os caldeus? Babilônia. Então, fala de Tiro só para enganar. Então, quando ele está falando, vede a terra dos caldeus, esse povo que não existia, os assírios a estabeleceram para os animais do deserto. Para os animais do deserto. A mulher foi levada ao deserto.
erigiam suas torres de vigia, demoliram seus palácios e a transformaram em ruínas. Aí a gente pega aqui, versículo 8. Quem decidiu isso a respeito de Tiro? A distribuidora de coroas, cujos mercadores eram príncipes, cujos negociantes eram nobres do mundo. Aí, agora ela faz a conexão com o quê? Com Apocalipse 18. Faz Apocalipse 18. Vamos abrir lá? Apocalipse 18. Apocalipse 18. O título é Um anjo anuncia a queda de Babilônia. O teólogo colocou isso. Ele fala: depois disso vi outro anjo descendo do céu. Ele desceu para depois subir. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. Então ele gritou com voz poderosa: caiu Babilônia, a grande, tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Porque com o vinho das suas prostituições foram embriagadas todas as nações, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Isso faz um link com o quê? Faz um link com versículo 9. Versículo 9. Então os reis da terra, que se prostituíam com ela, com quem? Com Babilônia, e compartilhavam seu luxo, chorarão e baterão no peito ao ver a fumaça do seu incêndio. Postados à distância, por medo do seu tormento, dirão: ai, ó grande cidade. Faz um link com o Apocalipse. Aqueles três últimos, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa. Uma hora apenas bastou para o seu julgamento. Os mercadores da terra também choram e se enlutam por sua causa, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Vamos voltar agora para Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 14. Apocalipse 12, versículo 14. A mulher, porém, olha só, o dragão foi derribado, perseguiu a mulher. Aí a mulher ganhou as asas da grande águia. Que a grande águia é essa? Emanuel. Recebeu as duas asas da grande águia, Emanuel, para voar para o deserto, para o lugar onde, que longe da serpente, é alimentada por tempos e metade de um tempo, ok? Agora nós vimos que o deserto é aonde? Irmã Diene. E o que é Babilônia? Católica. Essa é o que está sendo feito. Os pactos, falando Papa, volta evangélicos para a católica. Porque aqui vocês, como no Egito, José vai alimentar vocês, vocês não vão passar fome. Ele fez esse discurso. Vocês vão ser alimentadas. Isso faz um link com o quê? Faz um link com 1 Reis, Elias sendo alimentado no deserto
no tempo de escassez, no tempo de 3 anos e meio de vacas magras. Escassez, está em 1 Reis, vamos lá. 1 Reis 17. Página 495. 1 Reis 17. 1 Reis 17. Versículo 2. Versículo no comecinho. No versículo 2. Vamos começar do versículo 2:1. Perdão, 17:1. 1 Reis 17:1. Elias, uma das duas testemunhas, filho de Alça, o tesbita, um dos habitantes de Galaade, disse a Acabe, o rei Acabe, marido de Jezabel. Representação de quem? Babilônia. Não! Representante do anti-Machia. O casamento. Emanuel com a prostituta. Vamos lá. Elias, o tesbita, um dos habitantes de Galaade, disse a Acabe, pela vida de Ial, o Ial de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho, nem chuva, a não ser que eu o ordenar. É o tempo da palavra das duas testemunhas, falando com o anti-Machia, e falando com a igreja, sua esposa, representação de Jezabel. Vai ser o seu tempo de 3 anos e meio, 42 meses, vai ser tempo de escassez. As duas testemunhas falam com o anti-Machia e falam com a igreja. Esse tempo dos 42 meses que você está recebendo será tempo de escassez sobre a terra. Aí você pega o versículo 2. A palavra de Ial me foi dirigida nesses termos: vai-te, retira-te daqui, vai-te, retira-te daqui, fazendo um link com Apocalipse 18. Sai, povo meu, sai dela, povo meu. Vai-te daqui, retira-te para o oriente e esconde-te na torrente de Carite, que está a leste do Jordão. Beberás da torrente e ordenei os corvos, aqui é corvos mesmo, os corvos, e ordenei os corvos que te dei de lá alimento. Elias partiu, pois, e fez como Iá ordenara, indo morar na torrente de Querite, a leste de Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e ele bebia da torrente. Agora volta para Apocalipse 18. Volta para Apocalipse 18. Versículo 2. Olha aqui, versículo 2. Então ele, o anjo, gritou com voz poderosa: caiu Babilônia, a grande, tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Viu a ave impura, corvo, levando comida para Elias?
é uma representação de que aquele Emanuel, a grande águia, pega a mulher e leva para católica. E na católica, ela é alimentada por esses demônios, por esse tipo de ave impura. Representação do tempo de Elias, que era alimentada por corvos, fazendo referência que foi preparado o lugar por Ial? Não, foi preparado esse segundo lugar por Emanuel. Pegou os evangélicos e aglutinou eles junto ao católicos. E ali longe do dragão é alimentado por tempos e metade de um tempo. E ali estão protegidos e alimentados. Representação de Elias sendo alimentado por corvos, que pega o quê? Coisas em decomposição, estragadas. Tempos de vacas magras. E durante 3 anos e 6 meses. Entenderam, irmãos? Agora volta lá para Apocalipse 12. Volta para Apocalipse 12. Volta para Apocalipse 12. Versículo 14. A mulher, porém, recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto. A gente já viu Ezequiel 17. Transportou o broto para o cimo, ali do cimo, né, que é o broto, para a cidade de comerciantes. A cidade de comerciantes, Babilônia. Para o lugar longe da serpente, é alimentada por todo tipo de aves impuras e repugnantes. Porque essas aves não podiam ser comida, irmão. Não se come urubu, nem corvo, nem esses que comem restos mortais em putrefação. Diferente de algo que é morto para comer. Esse não, já encontrou morto. Podre. Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Veja só, versículo 15. A serpente, aquela que foi derribada, vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio ao socorro da mulher. A terra veio ao socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Quando fala vomitara, mostra o quê? O reino dividido. Por quê? Porque nós já vimos em a era de Laodiceia que ele fala, porque a igreja perverteu de tal forma que aquele vomitou ela, mostrando que ela não está fazendo bem para o corpo, por isso foi vomitado. Aqui está usando o termo vomitada, também referindo que o reino, eles estão disputando entre eles. Um reino dividido. E papai Alcha falou lá em Lucas, até Satanás, num reino dividido, não prosperará, não preservará, como é que é? Não permanecerá, prevalecerá. Ele fala até o reino de Satanás, porque os filhos de Alcham eram um reino dividido. E ele fala até porque os filhos de Alcham eram um reino dividido, e ele imita. E eles se disputam entre eles. Porque o dragão quer pegar a mulher. Mas o antimachia, representação de Jezabel, de Acabe, e a igreja, representação de Jezabel, casou com ela. E quer proteger Jezabel. Não deixando que o dragão, não deixando que a serpente
faça mal para ela, porque ele casou com ela, levou ela para Babilônia e está dando comida de lá, as aves repugnantes, representação dos 3 anos e meio de Elias sendo alimentado por corvos. Vocês estão entendendo? Sim. Volta lá. Agora vamos entender essa terra que veio socorro. Versículo 16. Agora eu pego Apocalipse 13, 11. Apocalipse 13, 11. Apocalipse 13, 11. Diz assim: vi depois outra besta sair da terra. Vi outra besta sair da terra. Vi outra besta sair da terra. Então volta agora Apocalipse 12, versículo 16. Apocalipse 12, versículo 16. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Que terra é essa? Não. O Papa, o falso profeta, querendo imitar Micael. Micael vem em socorro da igreja. Ela não veio? Ele não veio porque o dragão se posicionou para pegar a criança tão logo ela nascesse. E ali veio Micael proteger a criança. E tão logo a criança nasceu, foi arrebatado, porque Micael tomou a força para ele, protegendo ali o falso profeta, que é o quê? Ele é o quê? O imitador do ancião da igreja. Ele é o quê? O chefe da igreja católica. Ele vem querer representar aquele que é o ancião da igreja. Ele veio, irmão, ali a terra veio em defesa, o Papa veio em defesa da mulher igreja. Proteger ela, porque ele está atrelado ao anti-machia. Agora eu vou trazer um segredo para vocês. A palavra fala que ele, o falso profeta, ele realiza proezas na presença do anti-machia, imitando aquele que faz proezas, porque ele se tornou o quê? O sexto e o sétimo. Na presença. Na presença. Percebe? Na presença do sétimo, que ele é a sexta e também a sétima face, ele faz e é dado para ele todo o poder. Aqui ele fala que na presença do anti-machia, o falso profeta faz proezas. Vocês entenderam isso? Versículo, olha só, versículo 14. Apocalipse 13, 14. Vamos pegar Apocalipse 13, 13. Está falando do falso profeta, a besta que levanta da terra. A besta que levanta da terra, ela opera grandes maravilhas. Até mesmo fazer fogo descer do céu sobre a terra. Imitando quem? Imitando Micael, que fez o Espírito descer como fogo em Pentecostes. E ele fala que está fazendo o invocar de espíritos descendo como fogo no meio de Babilônia. Entenderam? Continua. Versículo 14. Graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar em presença da besta.
tem que estar na presença da besta. Viu? Ele seduz os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem em honra da besta que tinha sido ferido pela espada. Isso aqui, irmãos, como eu falei com vocês, você viu aqui um reino dividido, Apocalipse 12. Está sendo aberto para vocês. Continuando. Apocalipse 12, versículo 17. Olha só. Versículo 17. Hã? Apocalipse 12, versículo... Vamos ler de novo, né? Versículo 16. A terra, quer dizer, o falso profeta, o chefe da igreja católica, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. O resto que está referido ao mensageiro de Sardes, que fala assim, olha, vamos lá, Apocalipse 3, olha o resto. Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 2. Apocalipse 3, versículo 2. Essa aqui está a orientação ao anjo da igreja em Sardes. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer. E consolida o resto que está para morrer. Consolida o resto que está para morrer. Consolida o resto que está para morrer. Agora volta lá, Apocalipse 12. Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17. Diz assim, enfurecido por causa da mulher. Olha só, ele não conseguiu tocar na mulher. Ele não conseguiu tocar no filho varão. Aí ele foi tentar pegar a mulher. Não conseguiu pegar a mulher. Agora ele vai pegar o resto dos descendentes da mulher. É aqueles que são de Sardes. Mas é aqueles de Sardes que saíram da cidade dos comerciantes. São aqueles que saíram, os rapazinhos. Aqueles que zombaram de Filadélfia. Representação de Eliseu. Sobe, careca. Aí ele amaldiçoa aqueles e sai duas ursas, representação das duas bestas, que persegue, mata e destroça os rapazinhos. Os rapazinhos são esses aqui, ó. O resto que Sardes está falando, o resto que está para morrer. Agora eles aparecem no final. Olha só, como o dragão não conseguiu pegar a mulher, o filho varão, foi atrás da mulher. Como não conseguiu pegar o filho varão, não foi atrás da mulher. Como não conseguiu pegar a mulher, por quê? Porque o Papa protegeu, a terra veio em seu auxílio, ele vai pegar agora o resto. Por que ele consegue pegar o resto? Porque eles desprezaram aquele que os protegia. É o link de além de abandonar, ainda zombaram dele. Representação de Eliseu, sendo zombado pelos rapazinhos. Por isso que Shaul Paulo, ele fala, quando eu era criança, falava como criança, olha, ele já falava, porque aqueles rapazinhos zombaram como criança. Zombaram daquele que estava ali para protegê-los. Zombaram, falaram mal, falaram que ele falava blasfêmias e heresias. E aí,
eles ficaram à própria sorte, porque não tinha ninguém para proteger eles na hora que veio a tormenta. A hora que veio a tormenta, era eles sozinhos. Desprezaram aquele que protegia eles. Aí, vamos lá, versículo 17. Apocalipse 12, 17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto, que nós vimos ali o resto daqueles que o mensageiro de Sardes não consolidou. Não consolidou eles. Só que agora você vai entender por que Filadélfia guarda. Por que Filadélfia guarda? Porque a mulher não quer comer o alimento de Filadélfia, mas esse resto vai comer. Está aqui escrito, ó, enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam. Ó, a exortação ao mensageiro de Sardes é: observa-o e converte. Senão vou vir contra você na hora que você não está esperando. E agora eles observam. Olha, está falando assim: o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Yahweh e mantêm o testemunho em Yahusha. Agora eles começaram a comer a comida que nós armazenamos, estocado para a era de Laodiceia. O alimento não se estragou, porque podia ser guardado na sexta-feira, que era ainda puro e intacto, não estava estragado, como nós vimos ali a comida estragada que os corvos estão dando para a mulher em Babilônia. O alimento perfeito. Um alimento perfeito que não estragou, e este resto eles comem, e agora que eles comem, eles entendem. Agora que eles estão se alimentando, eles são perseguidos para se fazer cumprir o quê? Para se fazer cumprir Apocalipse 13, 10. Vamos lá. Apocalipse 13, 10. Apocalipse 13, 10 diz assim: se alguém está destinado à prisão, e a gente já falou, o que é a representação da prisão, irmã Rejane? O seio de Abraão. Porque por um pouco de tempo estão aprisionados até que haja justiça feita sobre eles. Dizendo assim, aqueles que estão lá de Esmirna, fala assim, aguarda. E esses que vão morrer na grande tribulação, eles vão ser o quê? Feito justiça em favor deles. Eles vão receber um corpo. Eles vão ser considerados vencedores. Eles vão ser considerados vencedores. Por isso que está dizendo, versículo 10. Se alguém está destinado à prisão, quer dizer, à morte, irá para a morte. Se alguém deve morrer à espada, pela espada terá que morrer. Faz um link com o quê? Faz um link com aquele Saul, o rei Saul, que ele teve que morrer pela própria espada. Ele se atirou sobre a própria espada. Por isso que Shaul fala, olha, com Yahweh não se zomba. O que você plantar, isso você vai colher. Tiveram que morrer pela palavra que eles mesmos disseram. Zombaram de Yahweh. E assim Yahweh zomba deles, deixando eles destinados na mão do anti-Machia e do falso profeta, as duas ursas. As duas ursas. Entendeu? Por isso que ele está mostrando aqui a conexão. E ele faz a conexão no versículo 5. Diz assim, Apocalipse 13, 5.
foi dado para a besta uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias. O que os rapazinhos fizeram contra nós, agora a besta e o falso profeta vão proferir contra eles também. E aí ele diz, e também poder para agir durante 42 meses, fazendo o link dos 42 rapazinhos que zombaram de Eliseu. E por isso tiveram que ser mortos pelas duas ursas. Gratidão, papai? Gratidão, papai. Ficou esclarecida essa passagem? E é por isso, irmãos, você tem que orientar os seus familiares. Por quê? Porque os pastores evangélicos, eles vão estimular as pessoas a se unirem com a católica para poder resistir, para poder passar ileso durante o período das vacas magras, da tribulação que virá. Viu? Então, para vocês entenderem, da 70 semanas, que é a última semana das 70, qual é o objetivo das 70 semanas? Vamos procurar saber? O objetivo da última semana de Daniel, nós vamos ver isso agora, tá? Em Daniel 9. Vamos lá. Ah, 1571, irmãos. Mil quinhentos 1572. 1573. 1573 na Yalxalã. 1573. Olha aqui, irmãos. Essa interpretação, eles interpretavam nas coisas humanas. E está falando das coisas celestiais. Está falando das coisas celestiais. Presta atenção. Daniel 9, 24. Daniel. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão e apagar os pecados, para expiar. Lembra que quem faz o ritual da expiação? Lembra? E ele purifica. Tanto o santificador quanto os santificados descende de um só. E é por isso que ele não se envergonha de ser chamado irmão. Vamos lá. Para apagar os pecados, para expiar a iniquidade e para instaurar uma justiça eterna. Para derribar o administrador infiel. Para tomar posse do reino do céu e depois o reino da terra. Para fazer deste lugar um lugar de justiça eterna, para sigilar visão e profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Ungir o Santo dos Santos. O que quer dizer ungir o Santo dos Santos, irmão Shaul? Ungir o Santo dos Santos? É. Voltar com o manto? Voltar com o manto embebido de sangue para aquele que é de direito. Ungir o Santo dos Santos, voltar com o manto para ele, é um momento crucial. Você percebe que é a última coisa, por isso que ele recebe a outorga na condição de ancião, para fazer as coisas, para depois, na vinda dele, vem com o manto embebido de sangue. É a última das coisas.
Para isso tem que completar as 70 semanas. Exatamente isso. Nossa. Então, Nó. Apocalipse 19 é um cumprimento da última semana, o cumprimento dos minutos que finalizando as 70 semanas, porque agora, quando ele vem, ele cumpre as 70, os últimos minutos das 70 semanas sendo cumprido, instaurando na terra a justiça, instaurando e exterminando da terra o mal, instaurando o reino e ungindo o santo dos santos. Aí que tá, ela começa com o nascimento do filho varão. Por isso que não é os 10 anos, 70 a 80, e sim 73 a 80. 73 a 80 no calendário lunar. Por quê? Porque o calendário lunar, você tem que acrescentar um ano a mais. Irmão Romilson, mensageiro de Sardes, está considerando agora, estava considerando até agora, o calendário gregoriano, porque o lunar ele já descartou, porque ele considerava a tribulação de 7 anos. Agora ele se perdeu completamente, por quê? Porque Israel completou 74 anos no calendário, qual? Gregoriano. E no calendário lunar é 75. Entenderam? Sim. E tem que completar tudo isso dentro de uma geração de 80 anos. Agora ele tem que entender que a tribulação não é de 7 anos, como ele interpretou das denominações. Agora ele tem que interpretar, ouvir conforme e observar conforme foi ensinado pelo mensageiro de Filadélfia. Assim seja. Por quê, irmãos? Agora ele ficou em xeque-mate, conforme o jogo de xadrez, né? Ele não tem como justificar. Agora ele vai falar assim, não, o Salmo 90, escrito por Macho, estava errado. Porque ele põe a culpa na escritura, ele não põe a culpa na interpretação dele que estava errado. Entendeu? Então, irmãos, por isso que está falando aquele que é perfeito quando viria. E essa é a luta daquele que luta contra a carne. Por isso que está em Gálatas 5, falando assim, o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito, porque o espírito viria em carne. Tremendo. É o homem celestial vindo em carne. Então ele luta contra a carne e a carne luta contra ele. Entenderam, irmãos? Entendeu? Porque aquele que é o chamado o Espírito, ele veio em carne. E Shaul, já entendendo, e ele fala do Espírito, daquele que é perfeito em espírito. Ele é perfeito, mas ele vem numa carne limitada. E essa é a luta dele contra a carne que ele está vestindo. Entendeu, irmãos? É uma luta muito grande. Gratidão. Nós vamos encerrar com 1h34. Já são 12h05, para que a caravana possa ir em paz mais cedo, né? Ali para Capim Branco, né? Em nome de Yahshua, nosso Mashiach, vai em paz. O Pai leva em paz e traz em paz. Bendito será ao sair e ao entrar. Bendito será tudo que puser a planta ali dos seus pés e as vossas mãos.
e ser tu uma bênção. Assim seja. Isso é maravilhoso, irmãos. E eu falo assim com os irmãos, ouça essa ministração no mínimo 3 vezes, né? No mínimo 3 vezes. E ali a gente vê Gabriel lá quando ele estiver retornado como trono, ele dizendo: santo, 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 3 vezes, santo, 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 né? E no 3º dia seremos levantados e estaremos sempre na sua presença, para sempre. Gratidão, papai. Gratidão. Vamos encerrar, irmãos, agradecendo papai por essa revelação reservada aos seus pequeninos. É muito maravilhoso. Eu vi que você ficou um pouco tímido, de um que perguntou lá no YouTube, o ano que vem, então quer dizer que o ano que vem vocês vão ascender? Aí você ficou assim titubeando. Pode falar. É o ano que vem, sim, nosso ano jubilar. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Aleluia! Adorado seja Yahweh! Aleluia! Adorado seja Yahweh! Aleluia! Adorado seja Yahweh! E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Gratidão, papai. E olha para você ver como são as coisas, irmãos. Ali, o Papa, ele fala: venha para Babilônia. E o ancião fala: vem para BH. Gratidão, papai. Gratidão, papai. E olha para você ver como é que Satanás ali, ele inspira e faz zombaria. Como eu falei da história da Branca de Neve e os 7 anões ali, representação dos 7 Espidial, você vê que eles eram o quê? Eles trabalhavam na mina. Eles trabalhavam na mina. Só um minutinho, filha. Eles trabalhavam na mina. Eles eram mineiros. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Aleluia! Adorado seja Yahweh. Aleluia! Adorado seja Yahweh. Aleluia! Adorado seja Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua.